Existe algo acontecendo agora, algo que você não está vendo, mas está sentindo. Já percebeu que, de repente, certas pessoas começaram a se afastar de você? Sumiram, desapareceram, como se você tivesse se tornado invisível. Mas deixa eu te contar uma verdade que vai te tirar o sono hoje. Eles não estão te evitando por acaso. Eles estão fugindo porque contaram uma mentira, e essa mentira caiu nos ouvidos da pessoa errada. E agora, tudo o que eles mais temem está prestes a acontecer. Se prepara, porque nos próximos minutos você vai entender por que sua presença virou o maior pesadelo de quem tentou te destruir. Agora, antes da gente continuar nessa verdade que pode mudar sua percepção sobre tudo, já deixa seu like nesse vídeo, porque isso faz com que essa mensagem alcance mais pessoas que, assim como você, estão despertando para quem realmente são. E se você ainda não é inscrito, clica no botão de se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que te fortalece e te protege contra toda mentira que tentaram jogar sobre sua vida. E comenta aqui embaixo o número 88, para eu saber que você é dos escolhidos, dos que enxergam além, dos que estão prontos para viver o que ninguém acreditava que seria possível. Nem sempre a mentira nasce de um erro inocente. Na maioria das vezes, ela é cuidadosamente arquitetada, planejada nos bastidores como uma teia feita para capturar quem ameaça uma falsa narrativa. Tudo começa quando alguém percebe que sua luz incomoda, que sua presença, mesmo silenciosa, ofusca aqueles que precisam do aplauso fácil para se sentirem relevantes. E nesse exato momento surge o gatilho. Se eu não consigo ser maior do que essa pessoa pela verdade, vou tentar diminuir ela pela mentira. Assim começa a farsa, não com uma fofoca qualquer, mas com uma distorção calculada da realidade, algo meticulosamente desenhado para que soe convincente, crível e, acima de tudo, destrutivo. O mais assustador é perceber como essa estratégia se torna comum em ambientes onde a insegurança reina. Não estamos falando de um deslize ocasional, mas de um verdadeiro projeto de difamação, onde cada palavra é escolhida como se fosse uma faca afiada. Eles sabem exatamente o que dizer, para quem dizer e em que tom. Sabem que não precisam provar nada, porque a mentira, quando sussurrada nos ouvidos certos, muitas vezes é mais poderosa do que qualquer prova concreta. Afinal, o ser humano tem uma estranha tendência a acreditar no que reforça seus próprios preconceitos, especialmente quando se trata de alguém que eles ainda não conhecem bem. Mas o jogo sujo começa a ganhar contornos ainda mais perigosos quando não se trata apenas de queimar seu nome, mas de tentar redesenhar quem você é. Eles não mentem apenas sobre o que você fez, eles tentam reescrever sua essência, seu caráter, sua história. E assim, lançam ao vento palavras que, na mente deles, serão capazes de destruir a sua reputação, sua credibilidade e qualquer chance de você se aproximar das pessoas certas. O problema? Eles escolheram o alvo errado. E esse erro vai custar caro. Existem mentiras que se espalham como fogo em palha seca, destruindo tudo por onde passam. Mas há mentiras que, ao serem lançadas no lugar errado, se tornam uma armadilha para quem as contou. E é exatamente isso que aconteceu aqui. Na ânsia de sabotar sua jornada, eles escolheram a pessoa errada para tentar envenenar contra você. Alguém que não apenas tem ouvidos, mas que carrega discernimento, que enxerga além das palavras, que lê a energia, que percebe os detalhes que muitos ignoram. O que parecia ser uma estratégia infalível se transformou em um tiro no próprio pé. Aquela pessoa que eles juravam que iria comprar a história sem pestanejar, começou a observar. E observou muito mais do que eles imaginavam. Enquanto os olhos estavam voltados para o teatro da mentira, o foco dessa pessoa se voltou para você, de forma discreta, silenciosa, mas intensa.
Seus comportamentos, suas atitudes, sua maneira de lidar com os desafios, a serenidade com que você caminhava pela vida. Tudo isso começou a ser visto e, pouco a pouco, as peças começaram a não se encaixar. A partir daí, o jogo virou. A mentira não colou. Pior, se transformou em suspeita. Aquele que ouviria para se afastar de você, agora se aproximava, curioso, desconfiado. O contraste entre quem você realmente é e o personagem que tentaram pintar ficou tão gritante que não havia mais espaço para dúvidas. E quem mentiu, ao perceber que sua encenação falhou, fez exatamente o que covardes fazem. Recuou, sumiu, fingiu que nada aconteceu. Porque o medo de ser desmascarado começou a gritar mais alto do que qualquer acusação que pudessem inventar. Existe uma força impossível de ser anulada: a coerência entre quem você é e como você vive. Enquanto eles tramavam sua queda através de palavras tortas, você seguia sua vida, sem nem imaginar que seu nome estava sendo mastigado em conversas maliciosas. Você apenas seguia, firme, constante, sem alarde, sem precisar se explicar, sem a necessidade de provar nada a ninguém. E é exatamente aí que mora o segredo. Sua própria existência foi a sentença que começou a destruir, lentamente, toda aquela mentira construída contra você. A verdade tem uma frequência, e quem está atento, quem não se deixa levar por palavras vazias, consegue ouvi-la. Seus passos, seu comportamento, sua paz, sua constância, tudo isso começou a falar mais alto do que qualquer história fabricada. Quem te observava começou a perceber: essa pessoa não é nada do que me falaram. E quanto mais te olhavam, mais ficava evidente que você carregava algo que não se falsifica: integridade. Você não reagiu no grito, não precisou levantar cartazes de defesa. Sua vida foi sua melhor resposta. E essa resposta foi tão poderosa que virou um espelho. De um lado, você, caminhando em verdade, firme, próspero, alinhado com quem você é de fato. Do outro, quem te difamou, agora inquieto, desconfortável, evitando te encontrar, desviando o olhar, fugindo do confronto. Porque a verdade que você carrega não apenas te defende, ela os condena silenciosamente. Existe algo profundamente desconfortável para quem vive de mentiras. Ver que, mesmo depois de todas as tentativas de te sabotar, você continua. E não só continua. Você cresce, prospera, avança. Isso é insuportável para quem construiu sua identidade na base da falsidade, da manipulação e do controle. Porque enquanto eles apostavam todas as fichas no seu fracasso, sua existência se tornou a prova viva de que eles não têm o poder que pensavam ter. A máscara começa a cair não em um grande escândalo, mas no silêncio, nas reações desconfortáveis, no desvio de olhares, na tentativa desesperada de te evitar, como se sua presença fosse uma sentença. Porque cada vez que você aparece, sem nem precisar dizer uma palavra, você arrasta consigo uma verdade que pesa toneladas sobre os ombros de quem te tentou destruir. Eles sabem, e esse saber é torturante. Porque enquanto eles mentiram para sobreviver socialmente, você sobreviveu sem precisar mentir. É nesse momento que o jogo muda completamente. Porque quem antes te via como alvo, agora te enxerga como ameaça. Não porque você faça algo para ameaçar, mas porque sua verdade ameaça tudo que eles tentaram construir em cima da sua mentira. E o desespero deles não é mais pelo que disseram de você, mas pelo fato de que nada disso funcionou. Você está de pé, você está brilhando, e eles estão fugindo da própria consciência. A ironia do universo é perfeita. Quem tentou te caçar, hoje vive fugindo. O plano que parecia tão bem arquitetado, a manipulação que parecia tão bem costurada, começou a desmoronar justamente porque subestimaram a força da verdade. Eles queriam te controlar, queriam moldar como as pessoas te enxergavam, queriam ser os donos da sua narrativa.
mas esqueceram de um detalhe simples, porém devastador. Você não precisa se defender quando sua vida faz isso por você. O efeito colateral da manipulação é brutal. Quem mente precisa lembrar da mentira. Precisa alimentar o teatro. Precisa estar sempre atento para não se contradizer. E essa é uma prisão que, mais cedo ou mais tarde, começa a sufocar. Eles passam a viver acuados, tensos, inseguros, com medo de cada palavra, de cada olhar, de cada conversa que não controlam. Porque sabem que a qualquer momento, qualquer deslize, qualquer pequeno furo pode ser o início do colapso. E enquanto isso, você segue, livre, tranquilo, crescendo. Sua paz se torna insuportável para quem vive na ansiedade de sustentar uma mentira. Sua presença se torna desconfortável, sua evolução vira um lembrete constante de que, por mais que tentem, nenhuma manipulação tem o poder de reescrever o que já foi escrito pelo destino. E se eles achavam que você seria a presa, hoje percebem que foram eles que se colocaram na armadilha que criaram. O mais intrigante de todo esse enredo é perceber que nem todo mundo se deixa levar por palavras vazias. Enquanto eles falavam, espalhavam, distorciam, quem estava ouvindo não absorveu, mas analisou. Em silêncio, esse alguém começou a observar, não só o que era dito, mas principalmente o que não estava sendo falado. Cada gesto, cada reação, cada olhar, tudo virou peça de um quebra-cabeça muito maior do que os manipuladores podiam imaginar. A pessoa que recebeu a mentira, longe de ser ingênua, tinha discernimento suficiente para entender que existe uma enorme diferença entre ouvir e acreditar. E assim, enquanto os difamadores falavam de você, mais revelavam sobre si mesmos. A escolha das palavras, o tom da voz, a urgência em convencer, tudo soava mais como um pedido desesperado de validação do que como um alerta legítimo. O que era para ser uma difamação virou uma autodenúncia, e é nesse momento que o jogo começa a inverter. A cada movimento, a cada interação, as máscaras vão trincando. O observador percebe que quem tentou se passar por vítima carrega, na verdade, o peso de quem tem muito a esconder. E você, sem nem saber, virou o objeto de estudo. Cada atitude sua, cada gesto, cada silêncio, cada passo dado com leveza e integridade se transformou na confirmação de que a verdade mora do seu lado. E isso não só desconstrói a mentira, como começa a construir algo ainda maior do que você imaginava. Quando alguém tenta construir sua imagem às custas de destruir outra pessoa, existe uma linha tênue que, inevitavelmente, será atravessada. E quando isso acontece, o personagem de vítima começa, pouco a pouco, a se despedaçar. A narrativa não se sustenta, porque a energia não mente. Quem observa percebe que há algo profundamente desalinhado entre o que é dito e o que é vivido. E é aí que a transformação mais cruel acontece. O que era pintado como vítima revela-se, na verdade, o vilão. Eles queriam te manchar, te descredibilizar, te apagar, mas não perceberam que, no processo, estavam escancarando suas próprias sombras. O discurso de preocupação, os olhares de falsa compaixão, os alertas disfarçados de cuidado. Tudo isso começou a soar estranho, incoerente, falso, e quem antes ouvia, agora observa com outros olhos. Começa a conectar os pontos, percebe padrões, lembra de histórias passadas que, de repente, fazem todo sentido. E é nesse exato ponto que a grande virada acontece. Aquele que tentou te reduzir agora luta desesperadamente para sustentar uma imagem que desmorona diante da própria inconsistência. O vilão se revelou. E você, que nunca precisou vestir capa nenhuma, segue sendo exatamente quem sempre foi. O simples fato de você existir sem precisar provar nada já é suficiente para desmontar qualquer narrativa falsa. E essa é a verdade mais insuportável para quem vive de mentiras. Controlar a percepção que os outros têm de você, esse era o plano.
Um plano sutil, ardiloso, construído na base de frases soltas, meias-verdades e insinuações venenosas. O objetivo nunca foi apenas te difamar, mas moldar completamente como você seria visto. Eles queriam escrever sua história com mãos alheias, colocar palavras na sua boca, intenções no seu coração e comportamentos que você jamais teve. Tudo isso sem você sequer estar presente para se defender. O problema é que a verdade não precisa ser defendida. Ela se sustenta sozinha, no silêncio, no caminhar, no olhar. Enquanto você vivia sua vida sem saber que seu nome estava sendo negociado como moeda de controle, sua própria existência já era a refutação viva de qualquer farsa. Cada pessoa que te olhava de perto percebia que havia algo muito errado na versão que haviam tentado vender sobre você. A sua paz, sua constância, seu foco e sua ausência de drama falavam muito mais alto do que qualquer tentativa de te diminuir. E quando a mentira não cola, ela se volta contra quem a criou. Aqueles que tentaram controlar sua imagem percebem que, ao invés de te encolher, foram eles que ficaram menores. E isso gera um desconforto insuportável, porque no fundo eles sabem que a mentira só prospera até que a verdade chega. E a sua verdade chegou. Eles acharam que bastava citar seu nome com um tom de desconfiança, com sorrisos enviesados e meias palavras para transformar você em problema. Acreditaram que, ao pronunciar seu nome com veneno, quem os ouvia imediatamente compraria a ideia. Mas esqueceram de um detalhe poderoso. Seu nome carrega energia. E quando alguém começa a falar sobre você, o universo inteiro se movimenta para revelar quem você realmente é. O que era para ser um aviso virou curiosidade. Ao invés de afastar, aproximou. Quem recebeu a fofoca não sentiu aquele alarme de perigo. Sentiu sim que havia algo estranho, mas não em você, na pessoa que falava de você. O tom não combinava com as palavras. A urgência soava mais como ciúme do que como cuidado. A insegurança transbordava por trás de cada frase cuidadosamente montada. E assim, seu nome deixou de ser uma arma e se transformou em testemunha. Uma testemunha viva da sua coerência, da sua dignidade, da sua verdade. Cada vez que seu nome era citado, não surgia rejeição, mas curiosidade, respeito, admiração. E o que eles não contavam é que a maior propaganda a seu favor seria exatamente a tentativa desesperada de te destruir. O silêncio deles não é culpa, é pavor. Pavor de perceber que, apesar de tudo que fizeram, você não só sobreviveu, como cresceu. E cresceu de uma forma que eles não conseguem mais acompanhar, entender, nem controlar. Você está maior, mais forte, mais visível, mais relevante. E isso não estava nos planos deles. Eles projetaram seu fracasso, ensaiaram sua ruína, arquitetaram sua queda, mas esqueceram que quem é sustentado pela verdade não é derrubado por narrativas. O que mais os aterroriza não é o que fizeram, mas o que não conseguiram fazer. Eles sabem que se mesmo com toda a campanha de difamação você prosperou, agora não há mais freios. Cada conquista sua, cada passo dado, cada vitória é como uma faca que gira nas feridas da consciência deles. Porque a sua existência hoje é a maior contradição do script que eles tentaram escrever para você. Eles não te evitam por arrependimento. Eles te evitam porque não sabem lidar com a realidade de que você venceu sem precisar se sujar. De que você floresceu em solo onde eles juravam que você jamais brotaria. E agora, cada vez que escutam seu nome, cada vez que te veem, cada vez que percebem sua presença, tudo isso soa como um lembrete cruel de que o plano deles fracassou miseravelmente. O que parecia ser apenas mais uma vítima da manipulação, na verdade, era alguém que o próprio destino colocou no caminho para algo muito maior. Eles não sabiam, mas ao escolherem aquela pessoa para despejar suas mentiras, estavam, sem perceber,
ativando uma engrenagem que nunca esteve sob controle deles. Porque aquele ser que ouviria a fofoca não era apenas um espectador qualquer, era um conector de destino, alguém com sensibilidade, visão além da superfície e capacidade de perceber quando algo não faz sentido. O plano era simples: destruir sua imagem antes que você sequer tivesse a chance de construir uma ponte. Mas, ironicamente, o que nasceu como tentativa de bloqueio virou a chave que abriu portas. A pessoa que deveria se afastar começou, sem nem entender porquê, a se interessar mais, a querer saber mais, a observar mais, e quanto mais te olhava, mais via que nada do que foi dito fazia sentido. Sua luz, sua verdade e sua consistência começaram a falar mais alto do que qualquer palavra destilada em veneno. É nesse momento que fica claro: não existe força no mundo capaz de interromper o que já foi alinhado pelo universo. Nenhuma fofoca tem o poder de cancelar conexões que são espirituais, propósitos que são maiores do que qualquer ego humano. E, ironicamente, quem tentou te afastar acabou te conectando exatamente com quem iria potencializar sua missão, seu crescimento e sua expansão. O tiro não só saiu pela culatra, como explodiu nas mãos de quem apertou o gatilho. Eles não mentiram por acaso, não foi um lapso, não foi um erro de interpretação, nem um desabafo mal colocado. Foi cálculo, foi percepção. Eles perceberam algo que talvez, até aquele momento, nem você mesmo tivesse notado: o quanto você é magnético. O quanto sua presença tem o poder de transformar ambientes, de atrair olhares, de gerar conexões naturais, profundas, sem esforço, sem teatro. E isso, para quem vive de performance, é simplesmente insuportável. O terror começou quando eles perceberam que sua luz não precisava ser forçada, que sua autenticidade não dependia de aprovação. Você simplesmente existia. E isso já era o suficiente para gerar desconforto em quem sabia, lá no fundo, que não conseguiria competir na base da verdade. Aí surge o plano. Se eu não posso brilhar mais do que essa pessoa, vou tentar apagar a luz dela antes que alguém perceba o quanto ela é incrível. Mas o que eles ignoraram é que luz de verdade não se apaga, se espalha. E assim, cada tentativa de te diminuir virou, na prática, um outdoor de propaganda gratuita da sua essência. Quem te conheceu por conta da fofoca acabou se encantando. Quem te observou esperando encontrar defeitos, encontrou potência. E a partir desse ponto, não havia mais como voltar atrás. A mentira só serviu para acelerar o que já era inevitável: o reconhecimento da sua grandeza. Se antes eles eram presença constante, se faziam de próximos, se mostravam interessados, preocupados, agora tudo que sobra é silêncio. Um silêncio pesado, desconfortável, quase palpável. Mas não se engane, esse não é o silêncio de quem está em paz. É o silêncio de quem vive em pânico, de quem percebeu que a mentira já não se sustenta, que a narrativa criada começa a desmoronar diante da simples evidência da sua existência. Eles fogem não por maturidade, não por evolução. Fogem porque sabem que qualquer aproximação pode ser fatal para a farsa que construíram. Ficar perto de você significa se arriscar a ser desmascarado a qualquer instante, porque sua presença carrega um campo energético tão alinhado com a verdade que qualquer dissonância começa a gritar. Eles sabem que diante de você, os olhos de quem te observa começam a conectar os pontos, começam a perceber que nada do que foi dito faz sentido. E isso os apavora. Por isso eles somem, eles se escondem, eles fingem que não te veem. Porque estar na sua presença é ser obrigado a encarar a própria mentira, o próprio fracasso, a própria mediocridade. E cada vez que você aparece, seja fisicamente, seja na lembrança, seja no simples fato de seu nome surgir em uma conversa,
É como se o universo lembrasse a eles que a verdade não apenas existe, ela venceu. Nada no mundo grita mais alto do que o sucesso de quem foi jurado de fracasso. Eles montaram todo um teatro, esperando que você desaparecesse no terceiro ato, que sua história terminasse antes mesmo de começar. Mas, para o desespero deles, o roteiro não foi escrito por mãos humanas. E agora, cada passo que você dá, cada conquista, cada reconhecimento, cada sorriso que você solta em paz, tudo isso funciona como uma dinamite na base da farsa que eles tentaram erguer. O mais cruel, e ao mesmo tempo mais justo, é perceber que você nem precisou se defender, nem precisou gritar, nem fazer postagens enigmáticas, nem sair pedindo explicações. Você apenas viveu. E sua vida, sua trajetória, sua paz, sua evolução fizeram exatamente aquilo que as palavras nunca seriam capazes de fazer. Provar, de forma incontestável, que toda narrativa construída contra você era, na verdade, um reflexo da pequenez de quem a criou. Agora, eles olham e simplesmente não sabem o que fazer, porque quanto mais tentam se esconder, mais evidente fica o desconforto. Quanto mais evitam seu nome, mais seu nome aparece. Quanto mais querem que você desapareça, mais você se expande. E não há nada que possam fazer, porque sua simples existência é, hoje, a prova viva de que eles nunca tiveram controle nenhum sobre quem você é. E então chega o momento que eles mais temiam, mas que, no fundo, sempre souberam que era inevitável. A realidade bate à porta como uma sentença inegociável. Você não só sobreviveu, você se tornou exatamente aquilo que eles juraram, com todas as forças, que você jamais seria. Você é hoje a própria profecia viva da vitória, da resiliência, do crescimento e da abundância. Cada passo que você dá é um tapa na cara da mentira. Cada vitória sua é uma lápide sobre o túmulo da farsa que tentaram construir. Eles tentaram enterrar um nome que estava, na verdade, escrito nas estrelas. Tentaram apagar uma história que foi selada muito antes de qualquer palavra maldosa ser pronunciada. E agora, ao te verem onde você está, fazem de tudo para evitar cruzar olhares, para não ter que enfrentar o fato mais devastador de todos. Eles perderam, e não foi uma derrota qualquer. Foi uma derrota completa, irreversível, que carrega consigo o peso de quem apostou tudo na sua queda e só viu sua ascensão. O mais impressionante, você não precisou destruir ninguém, você não precisou responder, brigar, se justificar. Você apenas foi, você apenas existiu. Você apenas se permitiu crescer, expandir e ocupar o lugar que sempre foi seu por direito. E agora eles olham, se escondem, se calam, porque a sua vida, sua paz, sua luz, sua jornada, tudo isso é a lembrança diária de que nenhuma mentira, por mais bem contada que seja, tem o poder de cancelar quem nasceu para vencer.